Labubu, marcas de luxo e times de futebol. O que essas coisas têm em comum? Nenhuma delas é essencial para sua sobrevivência, mas mesmo assim, pessoas fizeram loucuras e criaram toda a sua identidade em volta delas. A pergunta que fica é: o marketing ele vende só produto ou ele vende pertencimento? Então, gente, é assim que eu começo meu vídeo, perguntando para vocês se vocês já pararam para pensar que às vezes um produto não é só um produto, né? Às vezes um produto, ele é muito mais do que só a embalagem bonitinha. Ele significa pertencer a um grupo, pertencer a um lugar quase que inalcançável, ou ter só um gostinho daquele mundo que a gente não participa. Meu nome é Evelyn, eu sou coordenadora de projetos de uma assessoria digital e sou formada em design gráfico. Uma coisa que sempre me fascinou foi o marketing. Seja ele digital, seja analógico, seja antigamente ou seja hoje. O marketing é uma coisa fascinante. Eu não quero te ensinar nada. Eu quero que você aprenda comigo. Aprenda comigo. E esses dias eu fiquei pensando, será que marketing realmente tem o poder de criar pertencimento nas pessoas? Então, acho que como a maior parte dos estudantes da vida, eu fui no ChatGPT e pedi para ele me dar algumas coisas para eu estudar e pesquisar. Então, eu baseei toda a minha pesquisa aqui em pontos específicos, que é em alguns documentários, em 2 livros e um vídeo da Thay Dantas. E outros vídeos que eu já tinha assistido dela, né? Os documentários que eu assisti, todas as minhas referências, eu vou deixar aqui na descrição, para vocês darem uma olhada depois, porque todos eles são muito bons. E um desses livros foi Sociedade Imaginada, de Benedict Anderson, de 1983. Esse livro, ele fala especificamente do nacionalismo, ele faz um estudo ali do nacionalismo europeu, de como essas sociedades, que no conceito de sociedades imaginadas, como que esse poder do patriotismo, esse poder do nacionalismo que acontece só no imaginário das pessoas. É imaginada por estar no imaginário das pessoas. Lá ele fala que para construir tudo isso precisa de 3 coisas importantes: o censo da população, o mapa do território e o museu. Por que essas 3 coisas são importantes? Porque você precisa saber qual é o seu povo. Quem está ali no seu país. Você precisa saber onde o seu país termina, onde o seu país se inicia. Você precisa saber o território que você pode comandar. E museu, porque as pessoas precisam saber a história. As pessoas precisam saber de onde elas vieram. As pessoas precisam de um mito de origem. Quando você vai fazer uma campanha de marketing, as primeiras perguntas que vêm. Por quê? Porque é o direcionamento. É onde precisa ir. E é assim que se cria uma comunidade. Porque você sabendo quem faz parte dessa comunidade, onde essa comunidade termina e qual é a história, qual é a narrativa de tudo isso, pronto, você tem uma comunidade nas suas mãos. E isso é tão verdade que no vídeo da Thay Dantas, de como criar uma marca irresistível em apenas 4 passos, ela fala: você precisa saber quem é o seu público, o que seu público ama, o que seu público odeia, o que ele quer ser e o que ele diz que quer ser. Você precisa conhecer a sua população. Conheça a sua população. Aí fica a pergunta, esse pertencimento, ele é real, ele é fabricado, ele surgiu de algum lugar e depois virou instrumento na mão do marketing? E a resposta é sim para tudo, tudo. O pertencimento é real. O senso de você se pertencer a um ambiente, pertencer a algumas pessoas é real, é 100% real. Mas ele também pode ser fabricado. E também pode ser instrumento para fazer você ser qualquer coisa. Porque a necessidade de pertencer na gente começa quando a gente é adolescente, quando a gente não sabe para que lugar que a gente está indo no mundo e a gente fica, meu Deus, o que eu vou fazer da minha vida? Mas monetizar com isso, ganhar dinheiro com isso aí é o ponto principal. Isso aí que o marketing faz quando se cria pertencimento. A gente usa o pertencimento, a necessidade de fazer parte de alguma coisa. É por isso que o Labubu faz tanto sentido quando eu falei no começo. Por quê? Porque é só um bonequinho. E um bonequinho feio, inclusive. Mas é um bonequinho feio que custa R$300. Mas é porque se você tiver o Labubu, acho que agora a moda já passou, né? A moda já passou, já tem bastante tempo. Mas tudo bem. Se você tivesse um Labubu na época da moda, significa que você tem dinheiro para comprar, significa que você está antenado naquilo, significa que você é cool. Significa muita coisa. Não é só um bonequinho. Quando você compra uma marca de luxo, quando você compra uma bolsa da Prada, não significa só a bolsa da Prada.
Significa que agora você faz parte de um grupo que pode ter acesso à bolsa da Prada. Por que a Hermès não vende bolsa para qualquer um? Por que a Patek Philippe precisa de uma lista de espera? Por quê? Voltamos ao Anderson, tá? Porque eu estudei muito esse livro por algum motivo. Eu fiquei muito tempo estudando esse livro. O Anderson fala de uma coisa interessante, que para ter pertencimento precisa ter exclusão. Porque um grupo não pode ser todo mundo. Um grupo tem que ser um grupo, certo? O marketing, ele não inventa a necessidade de pertencimento. O marketing, ele aprende a organizar essa necessidade, a codificá-la e a vendê-la por muitos dinheiros. Estudando para fazer esse vídeo, eu assisti um documentário, que eu vou deixar o nome aqui porque tá em inglês e eu não sei falar. O documentário que eu tava assistindo, o Abercrombie and Fitch. Falei certo? Ai, de qualquer forma, vai estar escrito aqui em algum lugar. Ele fala de uma coisa muito interessante, de uma marca chamada, essa bagaça aí, que fez muito sucesso nos anos 90. Mas por que ela fez muito sucesso nos anos 90? A marca, ela girava em torno de você ser bonito, magro, branco e legal. Para o pessoal de classe média, principalmente de classe média alta, estudante e bonito. Então, se você usasse essa roupa, significava que você era bonito. Significava que você era cool. Significava que você estava na moda. Tal qual o Lambu. Olha que coisa boa. Então, mas aí, o ponto principal desse documentário, o ponto principal dessa marca é que o pertencimento precisa ser excludente. Eu quero cliente bonito. Então, tudo vai girar em torno do meu ideal de beleza, que era o ideal padrão da época, né? Como eu falei, tinha que ser clássico, natural e americano. Então, se você olhasse todas as campanhas de marketing, sempre ia ter um cara branco, malhado, jovem, com vários outros caras brancos, malhados, jovens, mulheres magras, bonitas. Essa marca, ela ganhava dinheiro justamente por ser excludente. Ela ganhava dinheiro justamente porque para fazer parte dela era muito difícil. Era uma marca exclusiva. Exclusiva para quem era bonito, quem era magro, quem era branco, quem era incrivelmente belo e o padrão americano dos caramba quatro. Essa marca é interessante porque ela tinha pontos muito claros. Ela tinha um público-alvo muito específico, ela tinha um território muito específico de quem ela queria atender e ela tinha história, porque era uma marca de mais de 100 anos que foi repaginada para virar uma marca jovem. E o território era americano, obviamente, e o público era qualquer jovem que queria se parecer com o cara da capa. Mas o ponto interessante desse detalhe da marca é porque as roupas eram muito básicas. As roupas eram simples. Era um moletom com uma frase escrita aqui, umas camisetas com frase escrita com uma fonte colegial americana. Era tipo padrão, muito padrão. Então, tipo, a roupa não tinha nada de interessante. O que tinha interessante era a marca, era o branding da marca. Porque era tão difícil acessar essa marca, no sentido de até as lojas te obrigavam a entrar na loja para você ver o estoque. Porque todas as vitrines eram fechadas, o perfume da loja era específico, a música era específica, até os vendedores eram específicos. E por isso que deu muito problema para essa loja, inclusive. Mas tudo bem. Ela não vendia camiseta. Ela vendia a marca, ela vendia fazer parte de tudo isso, fazer parte desse universo. Se você comprasse da Abercrombie Fitch, você fazia parte do clubinho dos bacanas. Abercrombie and Fitch, ela existia por si só. Se ela começasse a vender sapatos, ela continuaria igual. Se ela começasse a vender bonés, ela continuaria igual. Se ela começasse a vender água, ela continuaria igual. Porque o branding era muito forte, a identidade da marca era muito forte. E voltamos para a pergunta do início. Marketing vende só produto ou ele fabrica pertencimento? E como eu falei para vocês, eu não tenho resposta de nada, estou aqui apenas como um estudante. E na minha pesquisa, a gente entendeu, eu entendi, que ele não necessariamente cria o pertencimento, ele não cria o desejo. O desejo já está lá. A necessidade de fazer parte de um grupo já está lá. Ele só lucra com isso. Apenas. Ele só organiza essas ideias e faz com que você queira fazer parte daquele grupo. Você já quer fazer parte de um grupo, mas ele cria qual grupo você quer fazer parte. É aí que o marketing entra.
As pessoas compram essas coisas porque elas fazem parte de um grupo. E para fazer parte daquele grupo, você precisa sim ter aquelas coisas, gostar daquelas coisas, entender aquelas coisas. A pergunta do vídeo eu acredito que já foi respondida. Mas, nas minhas pesquisas, eu me deparei com outro livro muito interessante, que eu não vou saber o nome do autor, porque o nome do autor é em francês. Então eu não vou saber pronunciar. Mas o nome do livro é A Distinção. Eu não trouxe aqui porque eu não terminei de estudar ele. Ele tem uma citação muito interessante, que ele fala: sujeitos sociais distinguem-se pelas distinções que fazem sobre o que é belo e o que é feio, o que é de bom gosto e o que não é. E essa citação é muito interessante. Então, o próximo vídeo a gente vai estudar muito mais sobre como o design e o marketing, eles são usados como ferramenta justamente para te dizer, para te informar, não para te perguntar, para te informar o que é belo, o que é feio, o que é adequado, o que não é, o que é sofisticado, o que não é e o que é vulgar. Então, temos aí o tema do nosso próximo vídeo. Vou tentar ser um pouco mais claro na próxima vez. Mas aí a gente vai vivendo e aprendendo, né? É o primeiro vídeo do canal. Calma lá também, campeão. E é isso, gente. Espero na próxima. Beijinhos.